Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Você sabe que o nome Selena deve lembrá-lo do tilintar de taças de champanhe? Não? Então ouça o som desse nome e imagine. Um feriado, véspera de ano novo, champanhe gelado e bolhas que fazem cócegas em sua língua e garganta. É também um nome que soa muito carinhoso. De qualquer forma, esse era o nome dela. Embora ele vivesse em um lugar onde o champanhe não estava na moda, em um vilarejo no fim do mundo. Isso porque ele tinha uma mãe louca. Vamos começar com sua avó. Quando sua avó, uma artista de São Petersburgo, depois de cumprir sua pena nos campos de concentração, foi exilada aqui para um assentamento eterno. E depois do que ela passou no Alasca, atrás de arame farpado, a vida em um vilarejo do Volga lhe pareceu um paraíso. Seus amigos lhe enviaram dinheiro e ela comprou uma casa. Uma casa de madeira com persianas azuis. Sua avó trabalhava na Casa da Cultura e pintava decorações e posteriores, lavava o chão e alimentava os fogões. Depois, a mãe de Selena veio para costurar fantasias. Para o grupo de dança e o coral, para o clube de teatro e o grupo de variedades. Todas as mulheres de sua família tinham mãos de ouro. E todas elas cometeram uma mesalliance. A vovó tinha medo de voltar para sua cidade natal. Para ela, parecia que seria imediatamente expulsa de novo. Mas ela se acostumou, adaptou-se à vida rural. Ela se casou com um guarda florestal. Depois, sua filha, minha mãe, casou-se com um fazendeiro, o homem mais rico do vilarejo. Ele criava gado, vendia leite e queijo. Ele era bonito, espirituoso e não impedia sua mãe, Ariana, de fazer o que ela gostava. E ele adorava costurar. No início, ela ficava de olho nas artesãs locais que compartilhavam seus segredos, depois começou a trabalhar por conta própria. E quando foi contratada como figurinista na Casa de la Cultura, foi pura felicidade. Nenhuma tarefa a assustava. Ela costurava fantasias para o conto de fadas ou Cinderela, vestidos de verão para danças folclóricas e saias variadas para danças ciganas. Toda a sua vida girava em torno dos retalhos, das linhas, das agulhas, do barulho da máquina de costura, dos ajustes, e ela criava fantasias como uma espécie de milagre, às vezes quase o do nada. E se Selena pudesse se lembrar de sua primeira infância, quando ainda não conseguia andar ou falar, ela se lembraria da sala de fantasias, das inúmeras fileiras de cabides e de sua mãe fazendo barulho na máquina de costura. Mas a criança começou a se dar conta de si mesma assim que foi para o jardim de infância. E aqui não havia nada de especial, o cheiro de leite queimado pela manhã, o mingau de sêmola, que todas as crianças odiavam, uma sala de jogos com carpete e bonecas vestidas no armário, as professoras nem sempre tinham permissão para levá-las, apenas por bom comportamento. Fora isso, havia bolas, pirâmides e bichos de pelúcia empilhados. No jardim de infância, Selena tornou-se amiga de Kate. Ela entrou para o grupo mais tarde do que as outras. Sua família havia se mudado para o interior e Kate foi levada para a creche no meio do ano letivo. Ela era especial, Selena percebeu logo de cara. Kate era melhor em recitar poemas e cantar músicas, e não tinha medo dos professores quando eles ficavam bravos e levantavam a voz. Kate inventava novos jogos e nunca ficava entediada com ela. Todas as crianças queriam ser amigas dela. E ela escolheu a Selena, não sei porquê. Selena seguia como todos os outros, de boca aberta e maravilhada com suas brincadeiras, seus vestidos e fitas, suas travessuras. Mas, de alguma forma, Kate decidiu que Selena era seu segundo eu e, a partir de então, elas eram vistas juntas em todos os lugares. Kate ensinou Selena a desenhar cavalos. Kate dizia que ela seria uma amazona famosa ou uma grande atriz. Ela inventava jogos ou contava histórias, tudo tão hipnotizante para Selena que ela imediatamente reconheceu a superioridade da amiga. E o fato de as crianças admirarem Kate não era nenhuma surpresa. A mãe de Selena, Ariana, também estava interessada na conhecida. O pai de Kate era gerente de construção. Novas casas estavam sendo construídas no vilarejo, de 2 e 3 andares, e depois um complexo inteiro, um café no andar de baixo e uma loja de departamentos no andar de cima.
O prédio da policlínica foi construído de novo, substituindo um pequeno quartel. E muitas outras coisas. E a mãe de Kate não trabalhava. Ela é a fada da minha casa, disse a menina a seus amigos com toda a seriedade. Mamãe diz, na casa, o tempo todo, deve viver alguém para ser aconchegante e quente. E ela é a minha fada da casa. A mãe de Kate não tinha asas, mas a menina estava fascinada com o que havia na casa da amiga e com o que ela não tinha. Estatuetas frágeis, uma bailarina congelada em uma pirueta, a dama da montanha de cobre com um lagarto nos braços, a princesa cisne, aquela com uma estrela queimando na testa, todas viviam no topo das prateleiras. Mas a mãe de Kate trazia um dos personagens dos contos de fadas para baixo todos os dias para as meninas brincarem. E ela usava anéis em seus dedos, e as pedras brilhavam lindamente. E a mãe de Xenia preparava um bolo Napoleão, um luxo que Selena nunca havia experimentado em casa. E as meninas também iam juntas para a escola. A escola fica longe, na entrada do centro do distrito. A maioria das crianças não consegue chegar lá com a lama do outono e o gelo do inverno. Por isso, um ônibus amarelo com a inscrição Children, ou Crianças, na lateral as levava de manhã e, depois da escola, as trazia de volta para casa. Esses primeiros anos escolares. Cachos de ásteres de todas as cores do arco-íris, uniformes novos e elegantes, corredores enormes que dão vontade de correr. Mas você não consegue, eles seguram sua mão. E eles anotam os nomes. E então penduram um livreto, onde desenham um raio e listam todos os infratores da disciplina. Selena era naturalmente tímida, nunca quis chamar a atenção para si mesma. Ela era o tipo de garota que dizem ser o mais quieta do que a água, mais baixa do que a grama, e os comentários do professor a perturbavam quase até as lágrimas. Kate estava sempre pensando em alguma coisa e se metendo em várias confusões. Ela patinava no gelo com os meninos quando o gelo do lago ainda estava fino e, por sorte, só caía de joelhos. Então, em um desafio, ele acariciava um grande cão pastor, do qual todos os meninos tinham medo e que, de vez em quando, saía da cadeia. Ele inventará uma linguagem secreta, composta de palavras e gestos, que todos os meninos dominarão imediatamente e começarão a se explicar, provocando a ira e o pânico dos professores. Mas foi Selena, e não sua alegre amiga, que se meteu em uma verdadeira encrenca. Selena foi roubada. Esse caso foi lembrado por muito tempo, porque foi a primeira vez que isso aconteceu, e nunca mais aconteceu nada parecido. Na época, Selena tinha 10 anos de idade. Ela estava voltando para o ônibus escolar com todos os outros, mas desceu um ponto antes para ir à loja comprar novos cadernos. A loja ficava no centro da cidade, e eram cerca de 20 minutos de caminhada de lá até sua casa. Selena escolheu cadernos com fotos bonitas nas capas, pagou e depois foi apressada pelas senhoras na fila. Ela não percebeu que havia deixado uma mochila com um uniforme esportivo e uma muda de tênis perto do balcão. Então, ela caminhou com a mochila nas costas. Ela já estava se aproximando de sua casa quando um carro parou ao lado dela e um homem desconhecido a chamou. Vei, garota, isso não é seu? Em sua mão havia uma bolsa verde familiar. Selena arfou. Ela teria se metido em problemas em casa, é claro. Pegando a bolsa, o homem abriu a porta e ela se aproximou com confiança. Quem diria que eles a arrastariam para o carro no mesmo instante, para que ela não tivesse tempo de fazer barulho. Eles procuraram por Selena por uma semana. Avisos foram pendurados em cada cerca e em cada poste. Os voluntários vasculharam a floresta, até mesmo o lago e o rio. E, ao final de uma semana, ninguém, nem a polícia nem seus ajudantes voluntários, esperava encontrar a garota viva. Não havia mais esperança. Felizmente, o sequestrador de Selena não era um maníaco. Tudo o que ele queria era ganhar dinheiro rápido. Por isso, ele esperou até que todos estivessem suficientemente assustados e dispostos a pagar qualquer quantia para recuperar a garota. Para ele, parecia que havia planejado tudo de forma clara e correta. E ele pediu-o até $500 mil. Com esse dinheiro, o sequestrador esperava ir para longe e montar seu próprio negócio. Mas assim que ele ligou para os pais de Selena e disse a eles suas exigências, seu destino foi selado. Talvez se ele fosse mais experiente e tivesse organizado as coisas de forma diferente, as coisas teriam se desenrolado de forma diferente. Mas foi assim que aconteceu. A mãe de Selena não conseguiu falar com o sequestrador. A mulher estava deitada na cama, sedada.
A polícia disse ao pai dela para marcar um encontro. O encontro foi no portão de uma fábrica abandonada. Harry levou uma bolsa de dinheiro com ele e ficou segurando-a à sua frente. Assim que o sequestrador chegou, ele foi imediatamente levado embora. Descobriu-se que o vilão morava em um vilarejo vizinho. Ele não conhecia Pavel pessoalmente, apenas tinha ouvido falar dele como um homem rico. O sequestrador também ficou ofendido com o fato de ter sido preso, interrogado e ameaçado de julgamento. A criança vivia comigo como se fosse minha própria filha. Eu a alimentava, eu lhe mostrava desenhos animados na TV. Mas eu não a deixava sair. E é verdade, Selena, embora ela tenha chorado esses dias, porque foi separada de seus pais, mas fora isso ela não sofreu nada. O médico a examinou e disse que, evidentemente, a menina esqueceria tudo em breve. O sequestro de Selena custou muito mais a seus pais. O pai culpou a mãe. A mãe de Katy está fazendo o trabalho doméstico, e eu lhe disse para ficar em casa, sempre há trabalho suficiente para fazer. Nós temos um carro, você poderia ter estudado, tirado sua carteira de motorista, levado sua filha para a escola e ido buscá-la. Mas você é como a última garota, pega seus trapos e corre com eles para a Casa da Cultura. A Linka está abandonada, completamente sozinha, e a Ariana não apenas se sentia profundamente culpada. Ela havia enlouquecido depois de tudo aquilo. Agora, várias vezes ao dia, ela ficava parada, olhando para frente, com os lábios se movendo sem som. Era inútil tocá-la nesses momentos. Isso continuou assim por meses, e então Harry deixou a família. Descobriu-se que ele tinha uma namorada jovem. Talvez tivesse acabado em divórcio. Mas o drama aumentou e acabou se tornando um motivo para romper os antigos laços. Harry vendeu a fazenda e foi morar com sua jovem esposa. Agora que conheço minha força, disse ele, vou começar de novo. Lucy e eu nos mudaremos para o sul. Comprarei terras novamente, comprarei gado. Lá o inverno não é tão longo, o clima é favorável. As coisas vão melhorar. Mas antes de partir, meu pai insistiu que Selena fosse enviada para um colégio interno. Havia um no centro do distrito, especialmente para crianças de vilarejos remotos. Lá, os pais não precisavam se preocupar com elas. Os zeladores estavam sempre observando as crianças. O prédio é enorme, aqui estão as salas de aula, aqui, em outra ala, os dormitórios e o refeitório. As crianças andavam sob guarda no pátio da escola, e nenhum estranho entrava no internato sem perguntar. Havia um guarda na entrada. Todos na vizinhança conheciam a história de Selena, portanto não havia obstáculos para matriculá-la no internato. Harry também falou com o diretor e acrescentou que a mãe da garota era o doente da cabeça, portanto, peço-lhe muito que a filha esteja com você, mesmo nos feriados. Tentarei arranjar tempo para vir visitá-la pelo menos 2 vezes por ano, disse ele. Harry causou uma boa impressão na diretora da escola. Ela prometeu atender ao pedido dele de manter o mínimo de contato entre mãe e filha. Selena era uma pessoa caseira e, pela primeira vez em um internato, sentiu saudades de casa. Ela também teve mais dificuldades do que as outras. O dormitório era grande, para 8 meninas. Selena ficou com a pior cama, próxima à porta. As paredes, pintadas com tinta óleo verde, tinham muita corrente de ar. E quase sempre, depois de se deitar, Selena se cobria com um cobertor fino, que não a salvava do frio, e chorava baixinho para não acordar as meninas. Quase todas as suas colegas de classe foram levadas para casa pelos pais no fim de semana. Selena ficou no internato na companhia de várias crianças. Algo estava constantemente quebrando na sala da caldeira e os meninos estavam morrendo de frio. A diretora apenas suspirou quando foi informada de que fazia 15 graus nos dormitórios. Que as crianças usem cobertores de 2ª categoria, o que mais posso fazer? A caldeira está morrendo. As meninas trouxeram cobertores de casa, alguns de algodão, outros de plumas. Trouxeram moletons e jaquetas quentes. A mãe de Selena foi orientada a se aquecer na entrada. Isso também aconteceu aqui. Ocasionalmente, filhos de pais que bebiam ou eram bagunceiros, ou ambos, eram trazidos para o internato. Acontecia de um deles atacar os professores com palavrões ou até mesmo levantar a mão para eles. A mãe de Selena pertencia à mesma categoria. Era mais fácil mantê-la fora.
Traga 200 gramas de doce Sokorovka na transferência, e nada mais é necessário, não aceitaremos, disseram a ela, as crianças têm tudo, tudo é fornecido para elas aqui. Não aceitamos tangerinas e laranjas. Ou a filha dela vai pegar a fruta e dar para alguém, e nós temos crianças alérgicas. A mãe de Selena não trabalhava mais no centro cultural. Ela não conseguia se concentrar nos moldes e tecidos, agulhas e tesouras. Tudo estava caindo de suas mãos. Mas ela precisava ganhar a vida, então foi trabalhar para o mesmo homem a quem Harry havia vendido a fazenda. Ele havia trabalhado duro em seu tempo e criado um bom rebanho de cabras com pedigree. E Ariana cuidava dos animais sem reclamar. Ela alimentava e dava comida, limpava o esterco, ordenhava e, se necessário, ajudava o proprietário a tratar os cabritos. Em pouco tempo, a mulher mudou. Se antes era bonita, alegre e paqueradora, agora era difícil reconhecê-la. Suas mãos, antes delicadas e bem cuidadas, agora estavam calejadas. Não havia lugar na fazenda para as roupas bonitas e elegantes de que Ariana tanto gostava. Uma jaqueta velha, botas de borracha, calças velhas, todas essas coisas essa mulher não podia tirar agora. Ela também havia esquecido a maquiagem. E o cheiro do estábulo era mais persistente do que qualquer perfume, mesmo 10 vezes lavado em casa. Não sendo forte por natureza, Ariana estava tão cansada que, à noite, só tinha forças para tomar chá com um pedaço de pão e dormir. No entanto, ela não estava infeliz. O fato de a família estar destruída, mas a filha estar viva, era o mais importante. E a mãe mantinha a esperança de que, mais cedo ou mais tarde, eles estariam juntos novamente. Além disso, Ariana havia se afeiçoado aos animais, e o convívio com eles ajudou a se recuperar. As cabras e as crianças, cada uma com sua própria personalidade, teimosas e engraçadas, a cercavam de manhã à noite. E cuidar deles de alguma forma curou sua maternidade ferida. Jacob, o proprietário, não era um homem ruim, e o mais importante era que ele era razoável. Se um animal ficava doente, ele chamava um veterinário e depois decidia se o tratamento seria muito caro e o que seria mais econômico, tentar recuperar a cabra ou armazená-la no freezer. Então, ela agiu de acordo. Ariana tentou cuidar de todas as cabras, mesmo as mais fracas, para dar-lhes uma chance. Ela ainda não estava pensando no futuro. Ela só esperava que Selena se formasse na escola em segurança e voltasse para ela. A atitude dos professores do internato em relação à mãe de Selena só mudou quando Selena começou a cursar o ensino médio. Durante todo esse tempo, o pai, que se gabava do quanto amava a filha, não a visitou nenhuma vez. Havia muitos motivos. E ele foi para longe, e as coisas em um novo lugar eram muitas, e novos filhos nasceram. E se na primeira vez ela ainda ligava para a filha para parabenizá-la pelo aniversário, mais tarde essa comunicação formal não deu em nada. E a mãe vinha todo fim de semana. Quando lhe era negada uma consulta sob um pretexto ou outro, ela e Selena se comunicavam pela janela. Foi aí que a linguagem secreta de sinais de Zenkin se tornou útil. E nas férias de verão, como não havia para onde ir, Selena podia ir para casa. Afinal de contas, Ariana não estava registrada em um psiquiatra. E, embora a mulher tenha mudado muito em sua aparência, sua saúde voltou gradualmente. O tempo e a comunicação constante com os animais provaram ser os melhores médicos. Os 3 meses de verão pareceram para Selena um período de felicidade despreocupada. Morando em sua própria casa, ajudando sua mãe na fazenda? E Kate garantiu que as férias fossem repletas de aventuras, como um generoso saco de presentes do Papai Noel. E toda vez que Selena achava que sua amiga tinha inventado algo incrível, Kate a convencia de que tudo era possível e seria ótimo. Você poderia pensar em alguma diversão mais tranquila, disse a mãe de Kate, como se diz hoje em dia, sua gatinha. Bem, ir à cidade, ir ao cinema, passear no shopping, tomar uma xícara de café? Eu posso entender isso. Quer dizer que temos de ir à cidade todos os dias? Perguntou Kate, o verão é tão longo que é uma loucura. O que as outras crianças fazem? Todas elas encontram algo para fazer sem ir a extremos. Sim, disse Kate com ironia, os meninos andam de ciclomotor pelas ruas à noite, desviando deles. E as meninas têm apenas esta praia, um lugar pisoteado. O circo vem à Casa de La Cultura 2 vezes no verão,
E é só isso, é só isso, é só isso, é só isso. Só para ficar em seus próprios quintais, certo? Veja como Sasha canta Rua Vokzalnaya, a rua mais central, garotas em um banco, mastigando sementes, e mamãe acenou com a mão e se afastou, repetindo a taquigrafia de sempre, e não vá para a floresta onde há áreas de caça, cuidado com os pés, há muitas cobras aqui, não tome banho em lugares desconhecidos, há piscinas no rio, assim que escurecer, vá para casa. Kate acenou com a cabeça, fingindo concordar com tudo, e correu em direção à amiga, com os saltos brilhando. Nem dessa vez Selena teve tempo de se maravilhar com o fato de estar bem em casa, como o arbusto de lilazes sob sua janela havia crescido, como a memória do velho cachorro era forte, como ele estava feliz em vê-la. Assim que ele deixou suas coisas, Katy já estava aqui. Eu tenho um plano, disse ela solenemente. Claro que tem, suspirou Selena, mas não tenha muitas esperanças. Quero ajudar minha mãe. Ela fica muito cansada à noite. Ela está exausta há 1 ano. Comigo, ela se sentirá um pouco melhor. 3 dias. Kate apontou os dedos, apenas 3 dias. E então eu ajudarei sua mãe também. Vou até capinar os malditos canteiros, que eu odeio. Então, o que você conseguiu dessa vez? Não. Espere. Você não pode dizer isso assim. Tem que ser detalhado. Ficarei em sua casa esta noite e depois conversaremos. A rodada de negócios do dia começou. Estava quente, inacreditável até mesmo para junho, e o próprio ar parecia derreter. Mas Kate, que era tão difícil de atrair para a horta, junto com sua amiga, carregava regadores, regava os vegetais e capinava os morangos. As meninas só ficavam livres à tarde. Elas pediram para ir ao rio. Embora a caminhada fosse longa, valeu a pena. Os prados estavam floridos, e Selena, que havia sido aprisionada dentro dos muros do internato durante todo o ano, foi tomada pelo prazer de uma sensação de liberdade sem precedentes. Ela queria girar, jogando a cabeça para trás, sob aquele imenso céu azul, e que eles rodopiassem e inchassem ao seu redor como nuvens de algodão doce, e essas flores, o cheiro inebriante de mel e o rio, que podia ser visto ao longe. As meninas ignoraram a pequena praia, onde a maioria dos habitantes locais ia. Mas valeu a pena atravessar o barranco, sem medo das urtigas, passar por uma ponte frágil e entrar na floresta, pois elas chegaram a um lugar maravilhoso. Bem no meio do rio havia uma ilha. O rio era rápido, mais raso, e dava para atravessá-lo a pé. E aqui, na ilha, sem ninguém por perto, você pode nadar, tomar sol, falar sobre seus segredos em voz alta. Somente os pássaros podem ouvi-lo. Quando as meninas estavam satisfeitas com a natação na água limpa e fresca, sentiram-se revigoradas novamente e deitaram-se na areia. Kate fez uma pausa misteriosa e disse: meu pai comprou um barco inflável para mim. Como você o convenceu? Selena questionou. Eu sei que você queria, mas mamãe disse para você não pedir. Jurei que você e eu só nadaríamos no lago. O lago era bem grande e contornava toda a vila. Era lindo, mas meus amigos não gostavam muito dele. Margens pantanosas, nadar somente nas pontes e uma parede de floresta em um dos lados. O pai de Kate provavelmente presumiu que sempre havia pescadores suficientes no lago e que sua filha não teria problemas aqui e que, se tivesse, as pessoas a ajudariam. Mas Kate levantou o dedo. Que tal você e eu fazermos uma viagem rio abaixo e, como diz o nosso historiador Valondra, para a terra natal? Por 3 dias. Até Rosdestrenskoe, hein? Lá, descendo o rio, de barco, e voltando, se quisermos, podemos ir pelo mesmo caminho, ou pegar carona para casa. E a grande cidade velha, que ficava relativamente perto, estava cheia de turistas e turistas no verão. A viagem em si era tentadora, mas Kate ainda não havia revelado todas as cartas. Eu sei que lá, com exceção da escola técnica agrícola e das ruínas da fábrica, e dos pontos turísticos que parecem não existir, todos vão para lá, principalmente pela bela natureza. E nós? Você e eu iremos à casa do barão. Que casa? Selena achava que não tinha ouvido. Essa era a carta que Kate tinha na manga. Ela falou rapidamente, com sua empolgação transbordando. Descobriu-se que um nobre de São Petersburgo, o irmão da favorita da imperatriz, por sinal, havia comprado uma propriedade aqui.
Havia muitas coisas aqui. Havia uma casa senhorial, os aposentos do administrador, os estábulos e até uma pequena igreja, e assim por diante. Quase nada disso sobreviveu, exceto a casa do bar, que obviamente foi construída há séculos. O proprietário morou muito pouco aqui. Ele ficava cada vez mais em Nova York e no exterior. Talvez ele tenha planejado vir aqui no verão, mas só então se esqueceu deste lugar. Até que ele decidiu se livrar de sua esposa. Dizem que ele sonhava com herdeiros e se casou com uma moça que não era rica, mas muito bonita, e que era 2 ou até 3 vezes mais jovem do que ele. Mas os herdeiros não deram certo e o único filho morreu na infância. Então, o conde arranjou uma nova noiva e, como os divórcios naquela época, para dizer o mínimo, não eram muito bons, ele mandou sua esposa para cá, longe da vista. Como? Eu vou ficar com você, mas você nunca mais deve aparecer em minha casa. Essa linda mulher viveu aqui até morrer, e morreu aqui. E jovem, ela não tinha nem 30 anos. Dizem que ela perdeu a cabeça em seus últimos anos. Sim. Havia também uma cripta familiar na propriedade. E a infeliz mulher fez uma condição: ela iria embora e não o lembraria de seu marido. Ela só permitiu que o corpo de seu filho fosse enterrado novamente na cripta para que ela pudesse visitar seu túmulo. Ela não tem mais nada nesta vida. E então, seja com a cabeça da camareira, ela fez uma bagunça, seja acreditando sinceramente em diferentes feiticeiros, mas como se esperasse, com a ajuda deles, reviver seu filho, ou simplesmente se comunicar com a alma dele. É como se nas sessões espíritas diferentes espíritos fossem convocados. É claro que não há descrições confiáveis, talvez apenas lendas. Também não se sabe se foi bem-sucedido ou não. O fim da Condessa Catarina foi tão misterioso quanto sua vida. O ano de sua morte nos escassos documentos indicava o contrário, presumivelmente ela partiu com idade entre 28 e 30 anos. Quando a mansão foi finalmente abandonada, alguns moradores locais decidiram roubar a casa e, ao mesmo tempo, a cripta, o túmulo da condessa, não estava lá. Hoje, a casa sobrevivente está em completo estado de abandono, tornando-se um refúgio para várias pessoas marginalizadas. É por isso que ela não é mencionada em nenhum guia turístico, e os guias não fazem visitas guiadas ao local. É um milagre que a mansão ainda esteja de pé. Se as paredes não fossem tão fortes, tudo teria desmoronado há muito tempo. Ela tem 2 andares e um mezanino. Kate continuou: as crianças da nossa escola entraram por acaso. Dizem que algumas pessoas moram lá. As janelas são cobertas com trapos ou lonas plásticas, e as camas são de trapos. Mas alguns resquícios do luxo de antigamente sobreviveram. Alguns azulejos, algumas tampas de fogão. Os sem-teto ficam lá o ano todo. Apenas uma noite por ano eles tentam não ficar na casa. É o aniversário da morte do filho mais novo da condessa. Dizem que o fantasma de Catherine aparece lá à meia-noite. Uma senhora vestida de branco caminha pela casa vazia. Em seguida, ela sobe até o mezanino, onde eram realizadas as sessões, e lá desaparece, como se estivesse entrando em um grande espelho. E essa é a noite que ela passará na próxima semana. Vamos caçar fantasmas, hein? Selena piscou com força. Para que você precisa dele? Essa foi a primeira coisa que ela perguntou. Olhe, provavelmente está em todas as casas antigas, a senhora de branco, o senhor de preto. As pessoas não podem ficar sem as histórias assustadoras. Não há ninguém lá, tenho certeza, e apenas bombas. Bem, mesmo que você o veja, como você vai pegá-lo, esse fantasma? E o que você vai fazer com ele? Ele não é um gênio, você não pode simplesmente colocá-lo em uma lâmpada e fazer com que ele saia e faça o que você quiser. Mas Selena conhecia sua amiga muito bem. Se a palavra interessante ou se acendesse na frente de Kate com uma chama de neon, não haveria obstáculos para ela. Ela se esqueceria de tudo. Ela se deixava levar pela paixão, como Rocky Mouse vendo o queijo à sua frente. Eu não sei. Talvez ainda haja algum tesouro lá, e o fantasma mostrará para nós. Ou ele nos contará algum segredo terrível. Não importa. Pense em como seria ótimo se pudéssemos vê-lo. É algo de outro mundo.
A voz de sua amiga parecia extasiada. Selena suspirou novamente. Acho que não adianta falar para você não ir. É claro, Kate confirmou facilmente. Mas você está comigo, não está? Não vou pegar um fantasma e não vou fazer amizade com párias. Você pode ir pegar o seu fantasma, eu espero por você em algum lugar. Não muito longe. Os amigos passaram o resto da noite discutindo os detalhes da viagem. Eles estavam acostumados com o fato de que a ilha era o lugar mais isolado e que pertencia somente a eles dois. É por isso que ambos ficaram tão surpresos ao ver um jovem na praia, no penhasco. O rapaz era mais velho do que eles. Se os amigos tinham 15 anos, ele tinha cerca de 18, ou mesmo 20, uma idade respeitável. E ele ficou feliz em vê-las. Meninas, estou perdido aqui. Vocês podem me dizer como chegar à cidade? Nós não somos daqui, Kate murmurou para a amiga, que respondeu em voz alta, e nós lhe mostraremos, é claro. Só estou me perguntando como vocês se perderam aqui. Espere, não venha aqui embaixo para nos contar. Olhe ao redor, deve haver um caminho atrás de você. Você o seguirá até a estrada de concreto. Bem, é uma estrada, pavimentada com lajes. Ao longo dela, haverá árvores secas à esquerda e, à direita, uma longa colina. Se você assistiu ao filme O Teletubbies ou quando era criança, ela se parece com a casa deles. Ao passar pela colina, você verá os telhados à distância. E a torre de água. Afinal, eu vou descer. O calor é inacreditável. É tão raso aqui, ou há algum lugar onde você possa dar um mergulho? Há uma piscina mais longe, Selena me disse. Ela mesma, apesar de ter aprendido a nadar, preferia a parte rasa. O penhasco era realmente íngreme, a árvore que crescia em sua borda tinha raízes longas, como uma juba desgrenhada, chegava até a margem. E agarrando-se a elas, interceptando-as com as mãos, o garoto se viu na margem. Aqui? Ele perguntou, apontando para o local onde o rio havia transbordado. Aqui, confirmou Kate. O garoto tirou a roupa e mergulhou no rio fresco com visível prazer. Ele nadou de lado e de costas, mergulhando. Ele está se exibindo na nossa frente, Kate sussurrou para Selena. Finalmente, o garoto emergiu perto de sua ilhota e sentou-se ao lado de seus amigos, com grandes gotas de água brilhando em suas costas. Ele lhes disse que tinha ido para a cidade vizinha, para a casa de sua tia. Havia muitos lagos na vizinhança e eles a aconselharam a ir para um deles, aquele que ficava no meio do nada. Dizem que o rio costumava correr em um curso diferente, mas depois construíram uma pequena represa e o curso mudou. E onde costumava estar, a esse mesmo lago. A propósito, meu nome é John. A natureza era realmente magnífica, e John lamentou não ter trazido sua câmera. Mas ele conseguiu se perder e escapar por pouco das víboras. Obviamente, as víboras se consideravam os mestres desses frenesi de alimentação. E havia 2 placas de proibida a caça. Ele não queria se deparar inesperadamente com as que eram proibidas de caçar, especialmente se fossem grandes e predatórias, e John parecia estar tirando sarro de si mesmo. E então, quando finalmente saí do matagal, havia campos. E nenhuma direção a seguir. Apenas um mar de verde ao redor. E ninguém para perguntar. Então você me ajudou muito, ele colocou a mão no peito. Por favor, respondeu Kate no mesmo tom zombeteiro, nós prestamos serviços, redefinimos a bússola, indicamos o caminho, podemos passar por cima de conhecidos e nos afogar em uma poça. Como você vai voltar? Perguntou Selena, preocupada, você terá de ir até o ponto de ônibus. Às 7 horas, o último ônibus sairá e você chegará ao seu vilarejo. Por alguma razão, embora John fosse bonito, ela se sentiu desconfortável e um pouco assustada na presença dele. Kate não parecia pensar em nada de ruim. E eles voltaram juntos para a cidade. Acontece que Selena estava se afastando um pouco de sua amiga e de John. E eles, absortos na conversa, não perceberam. Descobriu-se que John já é um estudante, cursando a faculdade de Direito. Eles têm uma dinastia inteira, começando com seu avô, um velho advogado. Este ano, eles iriam para o mar, mas seu pai estava ocupado no trabalho e lhe foi designado um caso do qual ele não pode abrir mão. Como consolo para a família,
Ele prometeu adiar as férias até o ano novo e, juntos, iriam para algum lugar em um resort no exterior. John pensou que teria de passar o verão na cidade, mas ele gosta tanto de viajar. Visite a tia Elizabeth, sugeriu sua mãe. Ela ficaria encantada. Há ar fresco, florestas e um rio, toda essa variedade. Em alguns dias, John já havia explorado a cidade por completo e estava entediado. Usando mapas de satélite, ele começou a descobrir o que mais havia de interessante na área. Esses lugares eram famosos por lagos, grandes e pequenos, e pântanos. Quanto aos locais de interesse, não havia muitos nas proximidades. A não ser os restos de um antigo assentamento. Mas, em primeiro lugar, os arqueólogos de lá, muito provavelmente, já escolheram todos os achados interessantes. Em segundo lugar, é preciso ter um conhecimento especial para avaliar o que foi encontrado. Uma coisa é desenterrar tesouros, como todo mundo sabe, ouro e diamantes, e outra bem diferente é derramar lágrimas de adoração por uma cerâmica de barro, só porque ela pertence a uma cultura antiga. Portanto, John não sabia para onde ir e a viagem até a casa de sua tia no vilarejo não lhe reservava surpresas. Eu não sei, disse Kate. E, embora não fosse compartilhar seus planos com ninguém além de sua amiga, ela não conseguiu resistir. Ela lhe disse que na próxima semana ela e Selena iriam resolver um dos mistérios locais. Você me levará com você? John estava animado. Não caberá o terceiro no barco, mas podemos nos encontrar na casa, e a aventura pareceu ainda mais encantadora aos olhos de Kate quando ficou claro que eles teriam um companheiro assim. Selena, por outro lado, sentiu vontade de desistir da viagem. Pela primeira vez, ela viu que sua amiga havia se esquecido completamente dela, nem mesmo olhando para trás. A garota começou a procurar um motivo para se separar da companhia e, ao mesmo tempo, abandonar a viagem. Dava para perceber que a mamãe ficaria preocupada. E quando voltaram para a cidade, Kate decidiu acompanhar sua nova amiga até o ponto de ônibus. Selena, por sua vez, aludiu ao fato de que estava em casa para o primeiro dia, sem ter ainda todas as suas coisas prontas, e se despediu. Mas Kate ainda voltou correndo para casa para dormir lá. E as amigas, como sempre, ficavam no jardim, sob o céu estrelado, e depois cochichavam por um longo tempo na salinha, que no verão se tornava um quarto. No decorrer de um ano, os dois acumularam uma enorme quantidade de notícias. Kate disse que o programa estava ficando cada vez mais difícil, e sua mãe ficava terrivelmente irritada quando a filha tirava notas máximas. Não sei o que vou fazer, disse Kate, nossa classe é como o filme de Andy Dumber, não temos ninguém para copiar. Minha mãe está ameaçando contratar um professor particular, álgebra, geometria, física. Mas, sabe, não consigo colocar tudo na minha cabeça. A física, na minha opinião, foi inventada especificamente para tirar sarro das pessoas. Agora minha mãe vai pagar e eu, em vez de viver minha vida, vou me sentar com nossa Ana, e quem mais minha mãe pode contratar, já que não é o próprio físico, acenar com a cabeça, fingir que entendo alguma coisa. E no teste novamente, não faço ideia. Ainda assim, você está feliz? Selena se deitou de barriga para baixo e parecia estar olhando para o padrão no travesseiro, passando o dedo sobre ele. Todos os dias depois da escola você vem para casa. É como se eu tivesse duas vidas. Em casa, uma, e quando venho para o internato no outono, a outra começa. E Selena, sem reclamar, mas para que sua amiga pudesse imaginar, começou a contar como tinha de comer comida de que não gostava na cantina, grãos e sopa de ervilha. Comia só para não passar fome. As crianças recebem pão da cantina. As mais velhas recebem um pouco de seus parentes como mesada. Eles correm para a loja para comprar pães, algo doce. Eu tento não pedir dinheiro à minha mãe, é difícil para ela. Digo a ela que no internato temos tudo. Se eu pegar dinheiro, é só um pouquinho, para comprar meias novas, shampoo e mais, em geral, não podemos ter nada particularmente bom, isso será roubado. As gavetas não são trancadas. Não se pode reclamar com os professores, aprendi isso na infância. Todo mundo despreza um valentão. E com os meninos é melhor não fazer bagunça. Eles roubaram o celular de uma menina nova. Ela tem 12 anos, ainda é jovem. O celular é caro,
ela chorou, mas mesmo assim foi até a professora e contou a ela. É claro que houve uma comoção. Eles fizeram uma verdadeira busca nos dormitórios e encontraram o celular. E como puni-los, se até mesmo muitos professores têm medo deles? Esses garotos do ensino médio. Eles simplesmente fingem que está tudo bem. Encontraram o celular, problema resolvido. Mas então os garotos assediaram a pobre garota. Eles correram até ela no recreio, levantaram sua saia e gritaram para todo o corredor qual era a cor de sua calcinha. Os professores tentaram fazer alguma coisa, repreenderam-nos, deram-lhes uma nota baixa por comportamento, ameaçaram expulsá-los e mais não conseguiram fazer nada. Como resultado, essa menina foi levada pela mãe e educada em casa. Ei, por que sua mãe não fica com você? Perguntou Kate de repente. Selena estava confusa. Meu pai me disse para terminar os estudos lá, no internato. Kate sibilou. Onde ele está, esse pai? Acho que ele não se importa onde você está ou o que acontece com você. Mamãe não está desamparada. Deixe-o ir, faça um relatório e voltaremos para a mesma classe. Selena tinha um vislumbre de esperança, mas estava com medo de abandoná-la. Você sabe como é minha mãe. Ela é tão quieta, tão insensível. Ela não consegue levantar a voz para ninguém, não consegue brigar. O diretor lhe dirá: deixe a menina terminar os estudos conosco, e ela não ousará se opor. Você sabe como eu amaldiçoo aquele cara que me roubou. Não por mim, ele realmente não fez nada comigo. A única coisa que me lembro é que ele estava sentado assistindo ao El Waiting na TV. Para minha mãe. Talvez você não se lembre, mas eu me lembro, ela costumava ser uma pessoa completamente diferente. Meu pai costumava dizer que ela era uma mulher de férias. Bem, vamos conversar sobre isso, disse Kate, pensativa, aparentemente ainda pensando no assunto. Eles adormeceram quando o céu do leste começou a clarear. Os dias que antecederam o início da viagem passaram voando como uma flecha. As meninas conseguiram convencer seus pais a deixá-las ir a Rosestvensko e voltar. A mãe de Selena foi a que teve mais dificuldade, mas elas a convenceram em coro. Bem, não se pode privar a garota de sua total independência, disse o pai de Jenkin. Em alguns anos ela será assim e assim para sair daqui. Ela entrará em uma escola técnica ou em uma escola de ensino médio, começará sua própria vida. Se você for condescendente com ela, ela terá 10 vezes mais dificuldades. Eu entendo, concordou Ariana com um olhar culpado, mas ela ainda demorou a soltar a mão da filha. Você teria que se afogar em nosso rio. Uma galinha pode entrar nele. Nossas filhas sabem nadar. Agora elas estão praticando com o barco no lago e as meninas realmente praticaram. Nadaram até a margem mais distante do lago, onde raramente alguém andava, a floresta era muito densa ali. Elas esfregaram as palmas das mãos nos remos e Selena, acostumada com o sol, conseguiu se queimar. Finalmente, a barraca, os sacos de dormir e tudo o que precisávamos para a viagem estavam arrumados. Decidimos partir pela manhã. Em primeiro lugar, ainda não estava quente, em segundo lugar, nossos amigos esperavam parar por 1 hora à tarde e ainda nadar até Rosestvensko à noite. A mãe de Zênia queria chamar um conhecido para que as meninas passassem a noite. Sua filha conseguiu convencê-la com muita dificuldade. Mamãe, esse é o ponto principal, uma barraca, noite, fogo, e não na casa da tia Lida, na sala de estar, em camas. É claro que as meninas não mencionaram o verdadeiro objetivo de sua viagem. Kate já havia estado muitas vezes no mar com seus pais, mas quando, ao amanhecer, seu barco deixou a margem e, obedecendo aos remos e à correnteza, seguiu em frente, a garota achou que gostava muito mais dessa viagem. O vento fresco gelava suas bochechas e a cada passo, algo desconhecido a aguardava, e nada de praias lotadas e multidões de turistas. Ao meio-dia, quando o sol já havia esquentado o suficiente, as meninas escolheram um local onde os pinheiros ficavam perto da costa. Elas pegaram sanduíches e uma garrafa térmica de chá gelado e se esticaram alegremente na sombra. Você acha que o John virá? Perguntou Kate. Quem sabe, não seria melhor sem ele? Disse Selena com cautela. É uma sensação muito especial ter alguém para protegê-la. Eu pensei que você não tivesse medo de nada,
Selena se perguntou, e você confia tanto assim nesse cara? Você só o viu uma vez. Sou uma pessoa que gosta de pessoas, disse Kate sem rodeios, e não há ninguém por aqui de quem eu possa ser amiga. Estou cansada de ouvir os vizinhos dizerem, Janessia, você está tão bonita. Você tem um filho? Você vai terminar a escola, vai se casar, não arraste isso para fora. Sim. Você deveria ver nossos preguiçosos. As crianças de nossa classe já atormentaram os professores. Eles não precisam de história, e o inglês nunca será útil em suas vidas. Estou vendo que nenhum deles irá para a universidade. Você já pensou para onde quer ir? Pergunta Selena. Vou para a escola de teatro, Kate disse como uma piada, mas você sabe disso em todas as piadas. Você pode fazer isso, Selena estava falando sério. Não consigo pensar em outra coisa a não ser voltar para a casa de minha mãe. Tenho medo de ir embora. E se algo acontecer com ela? Ela não tem ninguém além de mim, e eu não tenho ninguém além dela. Eles chegaram ao local quando o sol já estava baixo no horizonte. Selena achou necessário escolher um local adequado na praia e montar a barraca. Amanhã seria o dia X. Elas teriam bastante tempo pela manhã para visitar a casa do bar e fazer os preparativos para passar a noite lá. Kate, por outro lado, achava que eles deveriam ir para a velha mansão imediatamente. O que vamos fazer por mais algumas horas na praia para alimentar os mosquitos? Temos o mapa, vamos, chegaremos lá antes de escurecer. Quero ver como é essa casa ao anoitecer e atmosférica. Vamos, Selena concordou, eu ficarei aqui. De qualquer forma, não pode deixar suas coisas para trás. E o barco? Vamos armar a barraca e partir. Vou preparar o jantar. Kate não queria admitir para si mesma que não era apenas o desejo de ver a velha casa à luz do entardecer que a estava motivando. Ela não havia trocado números de telefone com John, nem haviam combinado um lugar específico para se encontrarem, mas haviam se limitado a um vago encontre-me na mansão. A chance de encontrar um novo conhecido aqui e agora era pequena, mas Kate fingiu que não estava disposta a isso. A casa do velho barão ficava um pouco afastada da cidade. Ela havia sido ocupada há muito tempo por uma faculdade de agricultura. Portanto, não havia esperança de que alguma das coisas antigas que estavam lá dentro tivesse sobrevivido, exceto aquelas que não podiam ser retiradas. Como as molduras do teto. E havia rumores de que o mezanino havia sido usado como depósito de lixo há muito tempo. A casa era uma visão triste. A maioria das janelas estava quebrada, a entrada principal estava fechada com tábuas, as escadas estavam arranhadas. E, no entanto, havia alguma vida ali. Uma figura se inclinou para fora da janela. Ouviram-se vozes. Alguém tossiu suavemente nas costas de Kate, e ela se virou. Um homem de idade indeterminada, com o rosto inchado e uma coloração roxa, aproximou-se sem ser visto. Aparentemente, ele tinha um bom histórico de consumo de álcool. Embora a calefação ainda estivesse ligada, ele estava vestindo um casaco quente que, de longe, cheirava a ranço. Você está interessada nos velhos tempos? Perguntou ele. Mais ou menos, Kate respondeu com cautela. Por um lado, ela tinha medo de falar com um estranho aqui, quando as pessoas estavam distantes. Por outro lado, ela e Selena iriam querer entrar sorrateiramente na casa amanhã, o que significava que ela teria que entrar em contato exatamente com essas pessoas. Quase ninguém vem aqui agora, disse o homem. Antes, quando a escola técnica estava aqui, a casa ainda parecia boa. E agora? Apenas ruínas, o telhado está prestes a desabar. Você já entrou na casa? Eu moro lá, disse o novo conhecido com um toque de orgulho. Quando a escola técnica foi transferida, é claro, eles queriam demolir tudo. É como desmontar casas. Alguém queria molduras, alguém queria portas, alguém queria tábuas de assoalho. Bem, acho que eu e as crianças não deixamos. As crianças? Kate estava confusa. Bem, há alguns de nós por aqui. Aborígenes, se preferir. Está tudo bem, nós nos estabelecemos. No inverno, nós nos aquecemos com o fogão. Podemos viver.
Mas se você quiser ver a casa, escolheu a hora errada. Por quê? Perguntou a moça com cautela. Não dá para ver muita coisa agora. Está escurecendo. E amanhã? E ela hesitou. Amanhã o quê? Não é um bom dia, decidiu o homem, está tudo calmo aqui. Exceto neste dia. Às vezes passa despercebido, não acontece nada. E às vezes. Não consigo encontrar uma palavra para isso. Um nevoeiro. Uma obsessão. Você pode ver algo aqui. É uma história estranha, vou contar para você se quiser. Você vai ficar na cidade? Posso ir com você? E sim, Selena começou, mas não se atreveu a continuar. É claro que esse pensamento era ingênuo e ela não deveria tê-lo compartilhado com suas amigas. Mesmo assim, ela não resistiu a dar uma olhada. Ela se levantou, aproximou-se silenciosamente do espelho, que brilhava levemente no escuro, e aproximou seu rosto dele. Ele sempre gostou de olhar para imagens estereoscópicas. Você olhava através dos padrões, como se estivesse arrastando seu olhar para sua própria dimensão, mais lentamente, lentamente. E, de repente, uma figura tridimensional apareceu, um peixe nadando, um homem correndo, algo mais, e Selena olhou através do espelho, para lugar nenhum, para a eternidade, ou talvez para a própria essência de si mesma, e então tentou voltar e então foi como se ela explodisse por dentro, somente para si mesma, para Selena, visível. Olhos azuis tão brilhantes, tão grandes, que pareciam pertencer a um homem, olharam para ela, olharam, queimaram com sua certeza, não podia parecer, era um olhar de lá, do além. Selene gritou, mas foi um aperto, e tudo ficou preto. Ela estava deitada na grama, e Kate tocava seu rosto com algo frio e molhado. Selena nunca tinha ouvido a voz de sua amiga tão assustada. Nada, sua própria voz soou tão baixa que Selena pensou que ninguém a ouviria. Onde estamos? Na clareira perto da casa, Kate disse apressadamente, John carregou você para fora. Você viu alguma coisa, não viu? Não a questione, o rapaz se apressou em intervir, deixe-a recuperar o juízo primeiro. Selene se sentia tão fraca que só queria fechar os olhos e não se mexer. Mas ela sabia que isso assustaria ainda mais seus amigos. Então, depois de alguns minutos, ela se sentou. Mas teve de colocar a mão no chão. Kate olhou para John, ele não vai conseguir andar, vai. Espere um pouco. Eu já volto. Volto daqui a pouco e depois vamos embora, prometeu Selena. Eles se dirigiram para a barraca na praia. Selena estava apoiada no braço de John, e Kate estava pronta para pegá-la do outro lado. A garota sabia que seus amigos, embora tivessem decidido não perguntar, ainda estavam ardendo de curiosidade. Eles gostariam de saber o que ela tinha visto. Selene se sentiu melhor à medida que se aproximavam da costa. Não vamos falar sobre isso, está bem? Disse ela. Não posso contar a vocês. Não sei que palavras usar. Mas está lá. Ou algo está lá. Mas está lá. Kate deve ter ficado ofendida. Era a primeira vez que Selena guardava um segredo dela. E é um grande segredo. Mas, para ser justa, foi Kate quem inventou tudo e ela deveria ter visto o que Selena fez. No entanto, a amiga estava com uma expressão ruim no rosto, e estava claro que a Linka não estava fingindo, ali, branca como um lençol. E Kate, com muita dificuldade, decidiu não questioná-la sobre nada. Na manhã seguinte, todos fingiram que não tinha havido caça aos fantasmas. E daí se eles foram para Rosestvensko, que ficava a uma curta distância de carro de casa. John combinou com alguns moradores locais e eles os levaram de volta. À luz do dia, o que havia acontecido no dia anterior parecia igualmente real tanto para John quanto para Kate. Selena estava em silêncio e era impossível saber o que ela estava pensando. Daquele dia em diante, ela permaneceu estranhamente silenciosa, pensando amargamente que devia ter herdado a psique de sua mãe. Quando ocorria uma grande reviravolta em sua vida, ela o sumia. Selena não concordava mais com nenhum dos projetos de Zen que se dedicava às tarefas domésticas. Bem, isso era o suficiente. Selena cuidava do jardim, alguns dias ajudava sua mãe na fazenda, outros limpava e cozinhava. Mas, à noite, Ariana relutava em mandar a filha para passear com Kate.
John frequentemente se juntava a ela. Ele havia comprado uma bicicleta e agora não tinha problemas para chegar à casa dos amigos. As meninas lhe mostravam todos os cantos e recantos protegidos, todos os lugares da vizinhança que elas tanto amavam. Era sempre fácil para os três, eles nunca discutiam, e Kate estava tão confiante em casa que já estava ansiosa pelo dia seguinte para se verem novamente e saírem juntos. Acho que vocês estão apaixonados, sugeriu a mãe. Kate apenas encolheu os ombros. Ela contou a John a história sobre Selena, acreditando na palavra do rapaz de não fazer nada sem consultá-la. Mas é tão fácil decidir, John se inquietou. Eu poderia me convencer a ir para um internato, mas é melhor. Papai virá me buscar em meados de agosto, para ficar aqui por alguns dias. Tia Elizabeth é irmã dele, eles não se veem muito. Iremos todos juntos ao internato e resolveremos essa questão. Vamos bater na cabeça do diretor. Não se assuste, estou falando em sentido figurado, e tudo correu bem. Selena não acreditou a princípio. O pai de John, um homem de meia-idade muito sério e imponente, advogado de uma grande empresa, simplesmente começou a falar, enquanto o diretor, de quem Selena tinha tanto medo, imediatamente começou a balançar a cabeça e a concordar com tudo. É claro, eu entendo, a criança ficará melhor em casa. Tudo o que restava era assinar os papéis, recolher a documentação e dizer adeus. O pai de Jack estava no carro, então eles pegaram as coisas de Selena imediatamente. A garota olhou para a cama e o criado mudo vazios e pensou que era como se ela nunca tivesse vivido aqui. Ariana ficou feliz até as lágrimas e se sentiu culpada por não ter tido a coragem de levar a filha antes. Agora as amigas iam juntas para a escola. Nos poucos anos que se passaram desde então até a formatura, sua amizade com John não foi interrompida. Enquanto o menino estava na escola, ele vinha regularmente para as férias de verão e inverno, e eles se divertiam juntos como crianças. Eles até subiram no escorregador, e Kate riu tanto que foi difícil pará-la. John era igualmente atencioso com as duas garotas, mas Selena sabia, no fundo de seu coração, que ela daria a Kate. Sua amiga estava se apaixonando cada vez mais. Selena tinha seu próprio segredo, que não compartilhava com ninguém além de sua mãe. Mamãe, ela perguntou a Ariana, nós tínhamos cartomantes em nossa família. Sua mãe estava costurando e agora colocava o trabalho inacabado em seu colo. Até onde eu sei, não, disse ela, pensando, por quê? Você sabe que eu tenho até medo de falar sobre isso. Agora, às vezes, vejo coisas ruins. Bem, por exemplo, se uma pessoa vai morrer em breve, eu vejo através de seu rosto real outro, encerado, morto, e os olhos estão fechados. É como se as imagens estivessem sobrepostas umas às outras. Perdi a cabeça e agora não vou ficar trancada em um colégio interno, mas em um hospital, certo? Em um asilo, foi a última primavera que as meninas passaram na escola. Kate estava pronta para se render à inescrutabilidade das ciências exatas. Vou fazer apenas matemática básica, disse ela com raiva, qualquer tolo consegue descobrir isso. De qualquer forma, nunca precisarei desses discriminantes e outras bobagens. Ela estava indo para a escola de teatro. Não em uma universidade qualquer, conhecida em todo o país, e no estúdio do teatro regional. No que se refere à aparência, Kate não correspondia às expectativas que seus pais costumavam ter. Agora estava claro que ela cresceu como um pardal cinza. De estatura mediana, atarracada, até começar a falar, ela permanecia simples. Mas Kate raramente falava. Que aparência comum, qual é o problema? Ela bufou. Ela bufou, não é cinza, mas é universal. Eles podem me fazer parecer com qualquer pessoa. E então, eu não vou ao cinema, onde há closes. Quem vai me ver de perto no auditório? A não ser com binóculos. Ele parecia não ter dúvidas de que conseguiria entrar. Selena, por outro lado, estava silenciosamente triste. Não apenas sua melhor amiga, mas todos os seus colegas de classe estavam discutindo onde iriam se inscrever após a formatura. Eles estavam tentando se atualizar, se não em uma escola técnica, pelo menos em alguns cursos. Ninguém ia ficar na cidade mais. Sempre que Selena tinha um momento livre, ela corria para ajudar. Mas a mãe não conseguia encontrar outro emprego, simplesmente não havia trabalho.
Além disso, a comida que aparecia em sua mesa também vinha da fazenda. Uma grande ajuda. Portanto, Selena sabia que não poderia ir a lugar algum depois da escola, pelo menos por enquanto. E se sua mãe falava com ela sobre seus planos para o futuro, a garota só brincava com isso. Kate, obedecendo a um senso inato de contradição, foi ao baile de formatura usando um terninho. Selena ajudou uma vizinha a ficar com um lindo vestido da filha, que ela também usou no baile de formatura. E daí se o traje está um pouco ultrapassado? A juventude compensou a falta, e Selena estava adorável. Alguns dias depois, ela estava se despedindo da amiga. Os pais alugaram um apartamento perto do teatro para sua única filha, para que a garota tivesse todas as condições de se preparar para os exames. Se ela conseguir entrar, vai morar lá de agora em diante. E você virá me visitar, Kate, sua queridinha mesquinha, abraçou Selena. Tem tanta certeza de que vai entrar? Tenho certeza de que sim. Conheço meu lugar. E Kate entrou. Ela raramente ligava para Selena, as duas garotas estavam ocupadas, como dizem, em movimento, e à noite mal conseguiam ir para a cama. Mas Deus sabe como a vida de Kate estava indo. Selena, por outro lado, acordava muito cedo, no moletom, botas de borracha, esterco, ração e mil outras coisas que não se pode evitar quando se trabalha com animais. O fazendeiro ficou muito feliz. Selena se mostrou uma trabalhadora diligente e habilidosa, e financeiramente a vida da pequena família se tornou um pouco mais fácil. O outono trouxe tristeza, especialmente em novembro. A natureza ao redor parecia desolada. Chuvisco, frio e longas noites escuras. E se Selene não tivesse sido abençoada com uma rica imaginação, ela teria se sentido triste. E ela também se apaixonou pelas cabras, percebendo que cada uma tinha seu próprio caráter especial. A garotinha reconhecia os animais até mesmo por suas vozes. Quando chegava à fazenda pela manhã, os animais com chifres a cumprimentavam alegremente. Sua mãe, embora não estivesse bem, não queria se aposentar. Não vou me sentar em seu pescoço, disse ela à filha, ainda estou muito longe de me aposentar. Pelo menos vou deixar a ordenha para mim. Mesmo assim, não são as mãos, a máquina e o talento de Selena, que despertou após as aventuras na antiga casa, foi se desenvolvendo cada vez mais. Às vezes, ela nem percebia que, quando se encontrava com conhecidos, e no vilarejo praticamente todo mundo se conhecia, pronunciava algumas frases que eram surpreendentemente precisas para prever o futuro. Uma vizinha reclamava que não conseguia vender sua casa, e Selena lhe dizia com despreocupação: você não precisa vendê-la. Ela vai receber todo mundo. E acontece que, em pouco tempo, a filha da vizinha se divorcia do marido, pega os filhos e vem para a casa da mãe. Outra mulher conta que suas costas estão doendo, que não aguenta mais. E ela ouvirá o conselho de Selena para ir à igreja no domingo. Ela não queria ir, pois há muito tempo havia parado de frequentar a igreja e não esperava ajuda do alto. Mas, na missa, ela inesperadamente encontrou uma velha conhecida com sua filha. E a filha era uma médica que trabalhava na cidade, no hospital. Ela ligou para a paciente e prometeu ajudá-la. O dom de Selena atraiu a atenção de seus conterrâneos, que cada vez mais começaram a pedir conselhos a ela. A própria garota se sentia terrivelmente envergonhada e estava pronta para negar tudo. Como ela poderia saber o que aconteceria depois? Para ela, só parecia ser assim, e ela não estava afirmando nenhuma verdade. Sua mãe insistiu que, nas festas de fim de ano, a menina tinha ido à cidade com uma amiga. Substitua-me, nada acontecerá comigo, ela a persuadiu, se não concordar, então me deixe pior. Vou pensar que estou comendo sua vida. Mãe, o que está dizendo? Viva a vida de uma garota jovem por um tempo. Vá ao cinema com a Kate, faça compras. Aqui, eu guardei algum dinheiro para você. Selena queria dizer com amargura que não precisaria das coisas boas. Que ela não iria para o gado, perfumada com perfume francês ou balançando uma bolsa de mão. Mas ela se manteve em silêncio, ciente de que isso deixaria sua mãe ainda mais chateada. Mesmo assim, ela cedeu às suas súplicas e comprou uma passagem de ônibus. Kate a encontrou na estação, irreconhecível. Era um inverno quente, e sua amiga estava usando um casaco leve e um boné de estilo inimaginável. Kate nunca havia usado botas de salto alto.
Mas elas estavam muito felizes por se verem e se abraçaram. Eu mal conseguia me afastar, disse Kate. Vocês é que têm dias de folga na véspera de Ano Novo, mas nós estamos ocupados. Nós, os alunos, montamos uma peça baseada em contos de fadas e agora estamos no palco todas as noites. Crianças, férias, árvores de Natal e o apartamento de sua amiga surpreendeu Selena, parecia luxuoso. Como deve ser fácil viver assim? Fazer torradas de manhã, tirar iogurte da geladeira, preparar café em uma turbina elegante. E, à noite, deitar-se em uma banheira cintilante e depois se acomodar nessa poltrona aconchegante com um livro nas mãos. Existe algo assim no mundo, e Kate levou sua amiga para o ensaio e depois para a peça. E embora Selena estivesse longe de toda essa vida teatral, ela sentiu que a principal riqueza para Kate estava aqui, nesse palco. Para a surpresa de Selena, sua amiga interpretou o soldado de chumbo, mas ela só ficou surpresa durante o primeiro minuto e depois ficou completamente hipnotizada pela história. É realmente sua, disse ela à amiga após a apresentação, com lágrimas nos olhos, e Kate enrugou o nariz e estávamos com medo. As férias, as crianças. Elas precisam de uma história divertida, e nós temos essa letra. Mas tudo bem, até as crianças precisam conhecer os prós e contras da vida. E, no final, Soldier e Dancer, embora queimados pelas chamas, ficaram juntos. É tão ruim se queimar por amor. Em seguida, ele olhou de lado para Selena e acrescentou, afinal de contas, amanhã é meu dia de folga. Vou pedir ao John para nos levar de carro pela cidade. Eu tinha medo de perguntar a você sobre ele. Pensei que vocês estivessem juntos, mas você não disse uma palavra sobre ele. Vocês não brigaram? Nenhuma vez. Você fica aqui de manhã à noite e não percebe o ritmo de vida daqui. Então você se dá conta, faz um mês que não nos vemos e mais tarde, Selena não conseguiu se esquecer daquele dia. John tinha ido buscar as meninas pela manhã. Elas estavam em um parque rural, admirando o inverno com neve, bebendo vinho quente em um pequeno café. Depois disso, Kate e John organizaram um verdadeiro tour para Selena, eles lhe mostraram a cidade de uma forma que nenhum guia turístico poderia fazer. E aqui eu comprei meus brincos de pérola nesta loja, disse Kate, era o primeiro dia frio do outono, eu estava indo comprar meus sapatos para a estação, olhei na joalheria por apenas um minuto, vi esses brincos e não pude resistir. E aqui, meninas, vocês podem subir no telhado de uma casa antiga e observar a cidade. Vocês gostariam disso? John sugeriu. À noite, eles ficaram acordados até tarde na casa de Kate, tomando café, e Selena ouviu avidamente as histórias de suas amigas sobre o que havia acontecido com elas nos últimos meses. Ela mesma não tinha nada a lhes contar. Bem, ela ficou um pouco mais forte, os sacos de forragem misturada que ela mesma carrega do portão até o celeiro. Bem, sua cabra favorita deu à luz 4 filhos, isso lhe interessa. Depois, descobriu-se que John pensou que Selena tinha vindo para passar todo o feriado de Ano Novo. Mas ela só ficou fora por 3 dias. Assim, eles não puderam se despedir. Na manhã seguinte, quando o rapaz ligou para Kate e perguntou onde eles queriam ir hoje, descobriu-se que Selena estava no primeiro voo e Kate tinha um ensaio. Foi uma pena, e o rapaz ficou chateado. Por que você não me disse? Eu a teria acompanhado até a estação de trem. Achei que você soubesse, disse Kate. Da próxima vez, as amigas não se viriam até o verão, no mínimo. Mas já na primavera Selena começou a ter sonhos estranhos. Ou melhor, o mesmo sonho que se repetia noite após noite. Ela estava em Rosestvensko novamente e estava caminhando ao longo da margem do rio. Aqui as margens eram arenosas, ano após ano o rio lavava as encostas, mudando seu relevo. E agora a borda de um antigo cemitério abandonado estava exposta, onde ninguém havia sido enterrado há muito tempo. Em seus sonhos, Selene caminhava ao longo dessa margem, tentando agonizantemente descobrir o que ela tinha que encontrar, o que era aquilo. Mas chegou a manhã em que ela acordou sabendo exatamente o que tinha de fazer. Em Rosestvensko, havia um pequeno museu que, por muito tempo, não conseguiu encontrar um nome. Por fim, foi batizado de o Museu da Vida Camponesa. Ali havia uma coleção da vida dos camponeses nos séculos passados. Artesanato e rodas de fiar, ferramentas, berços para bebês, bordados, ícones.
E, é claro, a única mulher que trabalhava aqui, como diretora e guia turística, conhecia a história da antiga mansão. Selene se voltou para ela. Maria, ela disse, o que será feito com o antigo cemitério? Sua companheira entendeu sem muita convicção. Nosso padre há muito tempo diz que os restos mortais devem ser recolhidos e enterrados no novo cemitério, mesmo que seja em uma cova comum. Enterrados e orados. É necessário. Selene não tirou o olhar sério dela, sei porque não foi encontrada nenhuma cripta na mansão. Mas como? Maria até tirou os óculos, como se achasse que assim poderia ver melhor a moça. Não há documentos, nada. A condessa Caterine ansiava por seu filho morto e, na verdade, tentou se comunicar com a alma dele de alguma forma. Talvez ela tenha desenvolvido alguma habilidade natural que possuía. Hoje ela seria chamada de clarividente. Naquela época, os camponeses a chamavam de bruxa. Ela morreu jovem. Foi envenenada. Seu marido já a havia esquecido há muito tempo e ela foi enterrada aqui, em um túmulo sem identificação fora do cemitério. E os restos mortais de seu filho, a besta da bruxa, foram transferidos para lá, e a cripta foi arrasada. Isso é uma lenda, algum morador lhe contou isso? Selena balançou a cabeça, é verdade. Ainda há um carvalho lá, e ao lado dele está o túmulo. Temos que fazer algo a respeito. Demorou um pouco para mudar o antigo cemitério de lugar. Mas Maria conseguiu convencer as autoridades. Ela encontrou argumentos. O verão está chegando, a estação quente, turistas e veranistas virão a Rosestvensko. E a praia não pode ser aberta assim. Quem vai gostar do bairro com terra esfarelada e restos de sepultamentos? O trabalho durou cerca de um mês. Quando foi concluído, Selena sentiu uma paz de espírito sem precedentes. Ela sabia que Maria finalmente havia acreditado nela. Os trabalhadores haviam encontrado o túmulo de uma mulher e uma criança perto do carvalho. Selena não tinha dúvidas de quem era. Se ao menos a velha mansão pudesse ser restaurada. Mas isso não estava mais em seu poder. E, no início do verão, inesperadamente, uma casamenteira veio até Selena. A princípio, nem ela nem sua mãe entenderam o que estava acontecendo. Essa mulher, Naomi, era bem conhecida por elas. Mas, dessa vez, ela estava acompanhada por 2 homens. Encontrei um namorado para você, disse Naomi, quase da porta, um namorado como você vai invejá-la. Mas eu não vou me casar. Selena não sabia se ria ou se ficava brava. Ouça-me com atenção. Ele tem sua própria empresa que faz essas bolsas. Ele tem tudo. Você deveria ver a casa. É um palácio. O único problema é que, Naomi vacilou, ela tem mais de 70 anos. Mas isso não é nada. Que bobagem. Eu falei de você para ela. Eu elogiei você. Você é inteligente e bonita, e tem um dom de Deus, e pode ver o futuro. Então, eu lhe trouxe boas notícias. Selena se virou para a mãe, esperando que ela pudesse ajudá-la a sair da situação ridícula em que se encontrava. E ela congelou, e no rosto de sua mãe, ela viu uma máscara da morte ao familiar. Cardiograma, um pesadelo, compartilhado com confiança pela terapeuta de Selena. Ela era pequena, com sobrepeso, uma espécie de colobo. Por que você, mulher, tem tantos problemas de saúde e nem sequer foi ao hospital uma única vez? Eu não reclamei. Não, Ariana não mudou em nada. Assim que eles levantavam a voz ou começavam a repreendê-la, ela imediatamente começava a inventar desculpas com medo. Eu não estava reclamando. De qualquer forma, você tem de vir à clínica pelo menos 2 vezes por ano. Eu tinha pacientes assim. Eles dizem que está tudo bem, mas olhe para o cardiograma, e há sinais de alerta, suspirou o terapeuta. Bem, no hospital vai se registrar? Não, Ariana entrou em pânico novamente. Nós vamos, disse Selena com firmeza. Mãe, eu não sei como eles vão tratá-la lá, mas em qualquer caso, você não vai ordenhar ou capinar? Eu conheço você. Eles a examinarão em paz, darão suporte ao seu terapeuta, injeções, procedimentos. Você precisa de tratamento por um longo tempo, por que não entende? Resumindo, eu escrevo um encaminhamento, e amanhã de manhã você vem, com um roupão, chinelos,
produtos de higiene pessoal e em casa, Ariana não conseguia parar de chorar. Ela não entrava em um hospital desde que era criança. Não me coloque lá, eu não vou voltar, ela repetia várias vezes. Selena recolheu em silêncio as coisas de sua mãe. Era difícil falar, com um nó na garganta. Até agora, ninguém que tinha visto Ocelo havia escapado de seu destino. Será que ela conseguiria salvar sua mãe? Ele faria qualquer coisa para isso, e na manhã seguinte, o fazendeiro para quem Ariana havia trabalhado por tantos anos foi compreensivo e os levou ao hospital em seu carro. Caso contrário, eles teriam que pegar um ônibus lotado. Passaram-se alguns dias de ansiedade, dúvida e incerteza. Selena se esforçou para encontrar tempo para visitar sua mãe todos os dias. Então, seu médico a convidou para visitá-la. Você sabe que o hospital distrital não tem muitos recursos, disse ele, e não há muito que possamos fazer por sua mãe, mas não sei quanto tempo isso vai durar. Algum tipo de estresse. Ela sempre acha que podemos fazer isso sozinhos. Desculpe-me por ser tão direto. Muitos médicos saíram daqui. Lembro-me de um paciente. Disseram-lhe que precisava desse dinheiro para podermos ajudá-lo de verdade. Venda a garagem e nós o curaremos. E ele ficou com pena da garagem, decidiu criar um porco e depois vender a carne. Ele conseguiu o dinheiro que precisava. Ele perdeu 1 ano. Morreu. Talvez devêssemos nos queixar. Eu quero alguém que seja teimoso e persistente para ir até o fim. Infelizmente, nem todo mundo tem tempo para esperar, até que a reclamação seja considerada, até que a ação seja tomada. E que tipo de ação será essa ação? De muitas maneiras, nossos superiores têm tudo sob controle. O mais inofensivo nesse sentido é o nosso velho terapeuta. As pessoas vão até ele, até sua casa, até uma pessoa doente. Ele diz: "E se você me der uma bebida, eu entro." Em suma, percebi que não podemos viver sem dinheiro, sem um dinheiro decente. É a vida, disse o médico com tristeza. De qualquer forma, se você tiver uma pessoa gravemente doente em casa, precisará de dinheiro. Se você for buscar um encaminhamento ou quiser pagar pelo tratamento, ainda assim, sem gastar, você não conseguirá. No caminho para casa, Selena esfregou a testa com a palma da mão. Ela e sua mãe estavam tentando economizar dinheiro para um dia chuvoso, mas era ridículo até mesmo falar sobre a quantia que haviam economizado. Será que ela deveria tentar pedir dinheiro emprestado a alguém? Mas como eles pagariam um empréstimo? Selena sabia o quanto poderia ganhar, mesmo que se esforçasse ao máximo. Assumir muitas dívidas não era realista. E se não? Vender a casa? Isso seria dinheiro suficiente para uma cura a curto prazo. Mas Selena sabia quantas casas na cidade tinham o for sale escrito na porta ou na cerca. Ninguém estava com pressa de comprar. Chegando à casa vazia, ela enviou uma mensagem de texto para Kate, resumindo a situação em poucas palavras. Não conte ao John, ela pediu. O jovem é um cavalheiro, como se costumava dizer. Ele tentará ajudar de alguma forma, mas Selena e sua mãe são estranhas para ele, e não há nada que envolva um bom homem nessa história difícil. E pela manhã, exausta de dúvidas e lutando consigo mesma, Selena ligou para a própria Valentina, que queria bancar a casamenteira. Aquele seu velho que quer se casar comigo? Ele vai dar dinheiro para o tratamento de minha mãe? Se ele der, eu me casarei com ele agora mesmo. Não era isso que se chamava de o casamento desigual ou nos velhos tempos? Selena estava em frente ao espelho, ajustando as dobras de seu vestido de noiva. As últimas semanas tinham sido tão difíceis para ela que não sabia se conseguiria suportar. Naomi tinha ficado tão feliz quando ligou. Ela disse que descobriria tudo e ligaria de volta, mas tinha mais do que certeza de que o noivo não o recusaria. E quando a ligação chegou, algumas horas depois, a voz da casamenteira estava mais do que triunfante. Acontece que o velho não dá apenas dinheiro. Ele conhece bem o chefe do serviço de cardiologia do hospital regional. Amigos, você poderia dizer: ele não vai me enganar? Perguntou Selena. Tudo estava em jogo para ela agora. E ela não tinha escolha a não ser acreditar nesses estranhos. No mínimo, eles a usariam apenas como um objeto.
Mas, por enquanto, havia esperança. O presente que ela havia recebido de forma tão inesperada e que nunca havia decepcionado durante todo esse tempo havia desaparecido de repente. Selena não podia mais ver além, não podia mais ver o futuro. Ela ainda visitava sua mãe todos os dias, mas nunca falava com ela sobre seu casamento. Se minha mãe descobrisse sobre o noivo de 70 anos, ela ficaria arrasada. Ela teria que descobrir tudo quando o tratamento terminasse. Tudo o que lhe importava era que o noivo não estava com pressa de vê-la. Ele já viu você, disse Naomi com significado, e ele realmente gostou de você. Ele ainda é um homem muito ocupado. Cada minuto conta. Ele está indo direto para o cartório. Selena está arrasada. No fundo, ela esperava ter tempo não apenas para conhecer seu futuro marido, mas também para se apegar a ele. Ela se esforçaria ao máximo para encontrar boas características nele. Tendo vivido toda a sua vida no vilarejo, a garota tinha visto um exemplo de casamento assim. Um homem rico para os padrões locais, não um homem velho. Ele tinha ações do norte, um apartamento na cidade, que ele alugava, e uma excelente casa de 2 andares no lago. Casou-se com uma jovem mulher com 2 filhos. No vilarejo, Katia não tinha uma reputação muito boa em relação a isso, e ela é egoísta e está disposta a ir com o primeiro homem, se isso lhe trouxer algum benefício. E esse casamento não terminou bem. O marido de Katia criou e educou filhos adotivos. Para dar à família tudo o que Katia queria, ele gradualmente vendeu ações e suas outras propriedades. O apartamento na cidade que ele deu às suas enteadas, a casa que ele legou à sua jovem esposa, não aos filhos de seu primeiro casamento. Será que ela é uma feiticeira, essa Catherine? Sussurravam os moradores. Por que ela o levou? Afinal de contas, como dizem, nem pele nem couro. E o velho estava completamente fora de si com ela. Bem, talvez, quando ele morrer, a jovem esposa cuide dele, pelo menos ela cumprirá seu dever. No final, o idoso acabou tirando a própria vida. Ninguém sabia ao certo o que havia causado isso. Catherine ficou de luto para se exibir, com soluços e lamentações, mas logo se tornou uma viúva jovem e risonha, bastante satisfeita com a vida. Se esse homem tivesse ajudado minha mãe e me tratado bem, eu teria feito tudo por ele. E se ele ficasse doente, eu cuidaria dele, mesmo que fosse por anos. E eu nunca o trairia. Mais o fato de que o namorado nem se deu ao trabalho de conhecê-la. Isso evidenciava o fato de que Selena tinha acabado de ser comprada, e era improvável que nesse casamento ela estivesse esperando algo bom. Naomi tirou as medidas da moça e lhe trouxe um vestido de noiva da cidade, costurado em um salão caro. E as alianças ficarão na casa do noivo, ela disse. Pela manhã, nós a tiraremos de casa, a levaremos à cidade e lá você assinará. Se você quiser levar algumas das coisas, pegue-as com antecedência, eu a levarei ao lugar onde você vai morar. E Selena se apressou em dizer, era importante para ela e não haveria convidados de sua parte. E, é claro, nenhuma redenção tradicional ou outro entretenimento de casamento. O carro chegaria, a noiva sairia e pronto. A moça continuava pensando que estava fazendo algo inimaginável, errado. Caso contrário, é claro, ela teria ligado para Zenka, e sua mãe estaria sentada ao seu lado na mesa do casamento. Agora ele está fazendo tudo furtivamente e definitivamente fugindo. Qual é a minha saída? Selena gritou para si mesma. Não havia opções, então ela teria que se recompor e nunca mostrar sua mente. Por alguma razão, a coisa mais difícil de lidar era a ideia de que John descobriria em breve. Ele perceberia rapidamente que ela havia se vendido e, é claro, nunca mais iria querer fazer negócios com ela. Na noite anterior ao casamento, Selena não havia dormido e, pela manhã, estava exausta. Ela penteava o próprio cabelo e, de repente, o secador de cabelo a chocou. Tudo na velha casa estava desmoronando lentamente. Ela e sua mãe estavam planejando mudar a instalação elétrica há muito tempo. Esse choque elétrico, não tão forte, mas ainda assim foi a gota d'água. Selena sentou-se com as mãos sobre o rosto, chorando incontrolavelmente. Faltando apenas 1 hora para o horário marcado, ela se apressou em se arrumar. Ela prendeu o cabelo exuberante em um nó grosso, aplicou um pouco de maquiagem com seus cosméticos baratos, e em seguida, colocou sozinha um vestido de noiva exuberante, decorado com pérolas.
Involuntariamente, ela se lembrou de Zenka, ela gostava muito de pérolas. E essas lembranças lhe trouxeram lágrimas aos olhos. Por fim, um carro preto brilhante chegou à casa, como provavelmente nunca havia sido visto nas ruas de seu vilarejo. Naomi entrou na casa e deu uma olhada rápida na garota. Ela estava quente. Por que você está tão pálida? Vou lhe dar um pouco de conhaque. Vou lhe dar um pouco de conhaque. São lágrimas de anjo, não álcool. Ela tirou uma garrafa cheia de conhaque caro de algum lugar em sua bolsa. Aparentemente, ela mesma o havia provado muitas vezes pela manhã. Ela procurou um copo de shot, não encontrou nenhum e despejou o conhaque diretamente em uma xícara. Tome um drink. E Selena, que nunca havia bebido bebida alcoólica em sua vida, bebeu tudo de olhos fechados. Talvez tenha sido um gesto de desespero. Tudo ficará bem, disse-lhe a casamenteira, encorajando-a. O carro tinha um percurso suave, ele certamente voava sobre a estrada. Selena observou os vilarejos familiares passarem pela janela. Havia o centro do distrito, onde sua mãe estava no hospital. Selena havia lhe avisado no dia anterior que não viria amanhã, mas teria de ligar para ela, só para ter um momento. A garota agarrou o telefone com tanta força como se ele fosse o único elo com sua antiga vida. Na cidade, elas foram até um pequeno cartório na periferia. E Selena se perguntava por que aqui. Se o noivo era um homem rico e poderoso, ela supunha que eles esperavam alguma cerimônia pomposa no palácio do casamento. Nosso noivo não gosta de muita agitação, disse Naomi. Eles vão assinar o contrato, depois vocês vão tirar fotos e ir a um restaurante. Ele alugou uma propriedade inteira. Vocês passarão a noite lá e amanhã comemorarão o segundo dia como deve ser. Selena apenas assentiu. Ela havia dito a si mesma há muito tempo que não se oporia ao noivo de forma alguma. Ela tinha uma condição, e esperava que ele a cumprisse. O resto não tinha importância. Eles ficaram no saguão em um pequeno grupo. Apenas Naomi estava animada, contando piadas de vez em quando. Os dois jovens pareciam estar esperando por algo, provavelmente uma chance de se sentar em uma boa mesa e tomar um drink. E quando um homem mais velho se aproximou de Selena, ela percebeu que se tratava de seu futuro marido. Seu cabelo já estava bem grisalho e o bigode e a barba estavam bem aparados. Ele apertou a mão dela e sorriu calorosamente. Toda a cerimônia de casamento foi como um sonho. Eles assinaram sem pompa desnecessária, disseram algumas palavras de dever cumprido sobre o nascimento de uma nova família. Selena escondeu o rosto no buquê de rosas que o noivo lhe deu e tentou conter as lágrimas. Felizmente, eles não foram obrigados a dançar a primeira valsa conjugal. Quando o novo marido se ofereceu para beijar a esposa, aparentemente sentindo algo, o velho apenas obicou Selena gentilmente na bochecha. Em seguida, eles foram levados a um restaurante rural. Era um dos melhores lugares da cidade. A antiga casa agora servia como um hotel, e era lá que eles realizavam suas festas. Havia muitos cantos e recantos isolados. Cabana de caça, gazebo japonês, jardim inglês. Assim, qualquer pessoa, a empresa maior, podia ser dividida em grupos, e os convidados podiam passar o tempo com quem quisessem. Já havia muitos outros convidados. Estranhos se aproximavam de Selena, abraçavam-na, sorriam, diziam-lhe o quanto ela era sortuda e o quanto seu marido era sortudo. Ela apenas acenava com a cabeça, mas sua palidez e seu olhar sem graça eram perceptíveis. Ao sair para a varanda, ela chamou sua mãe. Disse-lhe que o chefe do departamento tinha vindo vê-la hoje, tinha sido excepcionalmente gentil e tinha prometido que um dia mandaria sua mãe para o hospital regional. Pessoas como essa cuidaram de você, disse ela. Depois dessa conversa, Selena mudou. Então, nem tudo havia sido em vão. Seu noivo, não, seu marido, manteve sua palavra. E ela tentaria agradecê-lo, fazer o melhor que pudesse. As costas da moça se endireitaram, seu queixo se ergueu e um brilho apareceu em seus olhos. O noivo pareceu olhar para ela com surpresa. Mas todas as coisas chegam ao fim, e era hora de os jovens serem conduzidos à luxuosa suíte nupcial. Selena se lembrava de que parecia haver um quadro assim. A noiva levava a mão à testa, como se acentuasse seu desespero, e na porta do quarto estava um noivo idoso e impaciente. Não, ela mesma não choraria novamente.
E a moça fechou o zíper de seu pesado vestido de noiva. Espere até você se despir, disse o marido. Selena olhou para ele com perplexidade. Faça 1, faça 2, faça 3 e uma peruca cinza, bigode e barba estavam sobre a penteadeira, e Kate já estava limpando a maquiagem do rosto. Você realmente não tinha adivinhado? Ela perguntou com interesse genuíno. Selena percebeu que não era sua mãe, mas ela mesma, que estava prestes a ter um ataque cardíaco. Ela abriu a boca. Como? Como? Ela só conseguiu dizer alguns instantes depois. Sua filha da mãe desastrada. Kate se sentou ao lado dela. Ufa, essa tinta, vou levar 2 horas para lavar meu rosto. Você acha que não ouvimos falar? Você não acha que eles estariam em toda parte na minha cidade? Você é uma Margarida ingênua. Eu sabia tudo sobre sua mãe e seu caso. E não podia deixar as coisas assim. Mas o cartório, como eles conseguiram fazer isso? E daí? É um incômodo para minha mãe, sem ninguém para ajudá-la? Com quem diabos eu me casei? Acalme-se, Kate ficou séria. Ei, e não me bata. A mamãe vai ficar bem. Eles a levarão para o centro médico amanhã. Ela já mostrou todas as transcrições para os médicos. Eles vão fazer a cirurgia e vai ser como nosso professor de ginástica disse, e chique. E você se casou? Bem, eu o embebedei com conhaque, bem feito. Achei que você não beberia. Você se casou com John, querida. Não ouviu quando a senhora do cartório leu os nomes? Acabei de perceber que o nome do meu marido é John, e pensei, que coincidência. E o pai dele é amigo do chefe de cardiologia. Portanto, nada de enganar o mais importante. E conversamos com o escritório de registro por uma taxa. Kate. Sei quem está por trás desse esquema. Vou lhe dar uma surra. Ei, Crazy Horse, não balance esse travesseiro. Sei que você puxaria o contrário. John, não posso me casar com você, minha mãe está doente. É minha obrigação moral alimentar os porcos e limpar o celeiro. Eu deveria ter me casado com você imediatamente. Embora você possa se divorciar de mim se quiser. Afinal de contas, não fizemos de você um prisioneiro. Selena jogou fora o travesseiro com o qual estava tentando sufocar a amiga, sentou-se com o rosto vermelho, desgrenhada, e afastou o cabelo da testa. De qualquer forma, vou ligar para o John, ok? Você pode tirar a roupa ou não, a escolha é sua. Vou pegar o champanhe. Amigos, se vocês notarem, não comi nada hoje porque estou nervoso. Portanto, estou com fome e sóbrio, o que é uma combinação perigosa. Se alguém tivesse olhado para a suíte nupcial naquela noite, teria visto a maravilhosa combinação de 3 amigos dormindo na cama do rei sem se despir. E os sorrisos estavam estampados nos rostos dos 3. A mãe de Selena passou 2 meses no hospital. Ela foi submetida à cirurgia necessária, mas o prognóstico dos médicos era muito otimista. É claro que o retorno ao seu antigo emprego estava fora de cogitação. Mas no Teatro Regional de Ópera e Balé, encontraram um lugar para ela na sala de figurinos. Costurar figurinos fabulosamente bonitos era o que ela havia sonhado durante toda a sua vida e onde seu talento se manifestaria. Nessa época, John já havia se formado em direito e tinha um bom apartamento, para o qual levou Selena. O jovem trabalhava em uma grande empresa e ali tinha a oportunidade de fazer carreira. Selena entrou no ensino médio. Ela agora tinha pelo menos alguns anos de juventude despreocupada pela frente, o que o destino sempre lhe havia negado antes. Durante esses meses, apenas uma coisa aconteceu. Selena foi informada de que seu próprio pai estava procurando por ela. Um parente distante ligou para ela e pediu para conhecê-la. Sua vida não deu certo, ele lhe disse. Ela começou a beber. Ninguém esperava isso, pois não havia alcoólatras em sua família. Ninguém entendia por que ele estava viciado em álcool, ou quão grave era o problema. Mas quanto mais ele avançava, pior ficava. Sua segunda esposa tentou tratá-lo em um centro de tratamento de drogas, em outro. Mas ele não aguentava mais. No final, ela fez as malas e foi embora. Ele tentou trazê-la de volta e teve alguns escândalos desagradáveis.
Ele disse que ela o usou, um homem velho, e depois o deixou. Ela respondeu que não queria finalmente arruinar seus anos de juventude, vivendo ao lado de um alcoólatra. Ela pegou as crianças e foi embora. Como você pode ver, não sobrou nada de sua fazenda. Mas o pior é que o pai dela começou a ficar cego. Enfim, agora ele está inválido. Ele ainda tem algum dinheiro em sua caderneta e quer dar a você e pedir desculpas. Ele diz que se sente mal por você, talvez seja por isso que as coisas deram errado para ele. Você pode falar com ele. Selena ficou quieta. Ele não precisa se desculpar comigo tanto quanto se desculpa com minha mãe, disse ela. Ele é mais culpado por ela. Não preciso do dinheiro dele. O problema é que não sei onde colocá-lo agora, confessou a parente. Ele não pode viver sozinho. Eles o colocariam em uma casa de repouso, mas você sabe, eles têm lugares para pessoas que têm sua própria casa. E a esposa do seu pai tirou tudo dele. Ele tem um quarto em um cômodo velho, com 8 metros de altura e o teto com goteiras. Deixá-lo lá significa que ele irá embora em alguns meses. Mesmo que a assistente social comece a levar comida para seu pai, há muitos alcoólatras por aí, eles levarão tudo. E eu não posso acolhê-lo. Acabei de ter uma filha. Novamente houve silêncio. O parente provavelmente decidiu que Selena precisava ser lubrificada. Veja como tudo volta na vida, disse ele em tom sincero. Na época dele, seu pai a abandonou, e agora ele mesmo não precisa de ninguém. Provavelmente, enquanto ele tiver que viver lá, ele se arrependerá de ter feito isso com você e sua mãe. A vida é como um bumerangue, todo mundo sabe disso. Você tem uma boa pensão. Por que não pensa em uma maneira de fazer isso funcionar para seu pai? Você não tem um quartinho onde ele possa se deitar? Você se casou com um homem rico, não foi? Vou ver o que posso fazer, disse Selena calmamente. E, é claro, eles discutiram o assunto com John à noite. Sei que você é muito gentil, disse o marido, mas você dedicou tantos anos aos outros que nunca viveu a vida que queria viver. E agora, eu vejo em seus olhos, você está disposta a perder mais tempo com um homem que a colocou em um colégio interno e nunca a visitou. Não vou permitir que isso aconteça. Vamos encontrar uma solução. Uma semana depois, ela encontrou uma vaga em uma casa de repouso. Era uma instituição particular, modesta, mas limpa e barata. Os idosos viviam em um quarto para 4 pessoas, não apenas eram alimentados e cuidados, mas também se divertiam. Havia um salão de música aqui, os alunos vinham com concertos. Agora você vai ficar quieta por ele, disse John, e sua consciência não vai lhe incomodar. E vá visitá-lo. Sabe, eu não quero, admitiu Selena, ele tem sido um estranho para mim há muito tempo. Kate estava terminando seus estudos no estúdio de teatro, onde era considerada, com razão, uma estrela. Selena sempre pensava como é bom quando uma pessoa está apaixonada por seu trabalho e sinceramente disposta a dedicar sua vida a ele. Entretanto, parte dessa vida Kate estava disposta a se dedicar a outra coisa. Junto com Selena, ela visitou sua mãe no hospital e lá conheceu um jovem médico. E, aparentemente, o relacionamento deles estava se desenvolvendo rapidamente. Quanto aos futuros papéis, agora Selena tinha certeza que Kate poderia interpretar qualquer coisa.